Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre quem? As azaleias, uma flor muito conhecida no Brasil, uma flor muito querida, adorada por todos. Aliás, ela tem uma simbologia, um significado muito especial, porque ela simboliza a alegria de amar, a paixão, a fragilidade. Então é uma flor associada a momentos onde as pessoas gostam de demonstrar um sentimento muito positivo, um sentimento tão bonito que é o amor, né? Aliás, a azaleia, lá no seu local de origem, lá na Ásia, na China, no Japão, ela tem um significado muito bonito nos jardins, porque ela é um dos poucos elementos no jardim japonês, por exemplo, que lembra a figura da mulher, a figura feminina, trazendo delicadeza, trazendo beleza para aquele belo cenário que é um jardim oriental. As azaleias, como eu acabei de falar, elas têm a sua origem lá na Ásia, e o rhododendron, né? Olha o nome que a azaleia recebeu, né? Aliás, o rhododendron é o gênero aonde as azaleias e outros arbustos pertencentes a esse gênero fazem parte de uma linda família botânica chamada Ericaceae. E o nome rhododendron, para quem não sabe, ele vem do grego. Rhodos significa rosa e dendron, a árvore. Uma árvore que produz rosas. Mas você deve estar pensando, Murilo, o que uma árvore tem a ver com a azaleia? É que essa singela flor que vocês estão vendo aqui, de singela ela não tem nada, porque na natureza o Rhododendron sinensis, o que originou essas azaleias híbridas que vocês estão vendo aqui no cenário, ele pode passar de 3 metros de altura. É um arbusto bem grande e volumoso, mas que demora para crescer. Então não se preocupe se você tem uma azaleia aí no seu jardim achando que ela vai virar um monstrinho. Demora muito tempo. Fica tranquilo. E aliás, as raízes da azaleia são raízes bem comportadas, raízes tranquilas, que não vão estourar piso, eletroduto, cano, nada. Fica tranquilo aí. A origem do nome científico da azaleia, do gênero Rhododendron, vem do grego, que significa rhodos, rosas, e dendron, árvore. Uma árvore que produz rosas. Mas você deve estar aí pensando o que uma árvore tem a ver com essas singelas azaleias. Uma azaleia, ela pode passar de 3 metros de altura, mas ela tem um crescimento tão lento, então fique tranquilo, se você tem uma azaleia no seu jardim, ela vai demorar bastante para crescer. Ela tolera podas, que daqui a pouco nós vamos falar sobre um capítulo importantíssimo sobre podas. E antes que você pergunte, as raízes das azaleias são destrutivas, são invasoras, espaçosas? Não. O sistema radicular das azaleias não causa nenhum problema no paisagismo, então pode ficar tranquilo que ela é uma planta comportada, você pode cultivá-la sem medo, tá bom? E por falar em azaleias no jardim, gente, quando esse arbusto floresce, ele realmente chama muito a atenção, ele praticamente hipnotiza, ele direciona o nosso olhar devido à grande quantidade de flores que ele produz. Na natureza, a cor principal encontrada em rododendros que originaram a azaleia é o cor-de-rosa, um cor-de-rosa claro, que através de cruzamentos e muito melhoramento vegetal ao longo de muitos séculos, desenvolveram centenas de variedades de azaleias. Só aqui na mesa eu tenho vários tipos de flores, várias formações com cores, formas diferenciadas que foi o homem que acabou desenvolvendo. Aliás, quanto mais simples a azaleia, quanto menos flores dobradas, quanto menos
frufrufru, mais resistente ela é para ser cultivada em área externa ou no jardim, tá bom? Aqui, por exemplo, só a título de curiosidade, eu vou pegar uma aqui. Vai me dar uma dor no coração de fazer isso, só que se eu não tirar as flores para mostrar aqui para vocês, eu não vou conseguir ter uma didática para mostrar. Então vamos lá, ó. Da azaleia comum, aquela azaleia cultivada no jardim da vovó, ó, essa aqui, ó, a tradicional. Uma azaleia, aliás, até que tá meio difícil de encontrá-la no mercado, hein? Foi um custo, eu lutei para tentar achar, encontrar essa azaleia mais, vamos dizer, caipira, aquela azaleia bem comum de jardim, porque essas híbridas aqui estão dominando o mercado. Então dessa azaleia aqui, ó, comum, tradicional, começaram a surgir com o tempo variedades mais compactas, variedades que crescem menos, atingindo uma média de 1,5 m a 2 metros, diferente dessa que pode passar de 3 metros de altura. Aliás, olhem que legal essa foto que eu tenho da Ceasa de Campinas ao lado de plantas, de mudas, né, de azaleia dessa tradicional, dessa azaleia comum, sendo comercializadas com mais de 2 metros de altura. Olha o tamanho dessas azaleias ali. Aliás, comercializadas dentro de caixas de água, né, de tão grandes que as mudas são. Para o apressadinho que quer um efeito imediato no jardim, é uma planta ideal, né? Olha só que cada exemplar bonito. Então, saindo dessa tradicional aqui, começaram a surgir muitas novidades. Então, eu vou pegar aqui, ó, da tradicional, eu tenho aqui uma avermelhada, tá? Dessa avermelhada, nós temos a branca. Hoje eu não consegui a totalmente branca, mas eu tenho aqui uma com o interior um pouquinho cor-de-rosa. Saindo dessa, começaram a surgir azaleias com as flores um pouquinho maiores, tá? Ó, que nem essa, tá? E dessas azaleias começaram de repente a surgir com as pétalas dobradas, com as pétalas triplicadas, e vamos pegar elas aqui. Olha só que linda essa, gente, tá? O legal é que colocando uma ao lado da outra, vocês vão conseguir observar, né? Comparar essa diferença entre elas, ó, uma mais linda que a outra. Vamos pegar mais? Vamos lá, ó, aqui, só fazendo isso para que vocês consigam reparar, né? Olha o tamanho dessa aqui agora, olha aqui, olha o tamanho, gente, olha só que incrível. E vamos pegar, opa, deixa aqui, ó, pegar aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pronto, coloquei aqui uma seleção de algumas cores, 13 cores, 13 variedades até agora, hein? E agora a 14ª variedade. Eu fiquei muito contente em ter conseguido garimpar essa azaleia para mostrar exclusivamente no vídeo de hoje. A azaleia com pétalas que parecem uma rosa. Olhem só a perfeição dessa azaleia com pétalas sobrepostas, formando praticamente uma rosa. Olha só que bonito, gente. Aproveitando que nós estamos falando dessa variedade de cores de azaleias, olhem que legal as fotos dessa azaleia amarela que eu registrei na Holanda e também na Inglaterra, e mudas à venda dessa azaleia amarela em um garden center lá em Campos do Jordão, na região serrana aqui do estado de São Paulo. Olha só que legal. E saindo dessas azaleias aqui tradicionais, nós também temos azaleias com as folhas variegata. Olhem aí a foto das azaleias com folhas coloridas, com folhas variegatas. Tem também a azaleia com flores azuis. Ela é comercializada como azaleia azul, mas ela é uma cor lilás, né? Puxada para o azul, mas é muito bonita. Olha só que linda. Essa azul eu fotografei na Escócia. Olha só que diferente. E agora nós temos aqui também uma azaleia. Eu até vou pegar aqui o vaso. Ela não tá tão intensa agora. É uma azaleia com as folhas na cor vinho. Um tom arroncheado, puxado para o vermelho, que fica
muito bonito no paisagismo, onde você consegue trabalhar os contrastes das folhas, né? Então aqui nós temos uma azaleia que ela funciona também como um elemento ornamental, mesmo sem flor, porque a brotação avermelhada que surge nela também funciona como um atrativo, um elemento que embeleza o jardim através das folhas coloridas, tá? Você deve estar aí vendo essa diversidade de flores e pensando, como é que eu posso fazer para as azaleias na minha casa ficarem assim bonitas, floridas? Eu vou contar daqui a pouquinho todos os segredos para vocês terem sucesso no cultivo. Mas antes, eu preciso contar para vocês um mistério oculto que existe por trás dessas plantas. Na natureza, elas geralmente florescem quando se aproximam os dias curtos. O que são os dias curtos? Os dias curtos são os dias que coincidem com o período do outono e o inverno, quando a luminosidade, tá? O fotoperíodo começa a diminuir e as temperaturas também. Então as azaleias, quando a luz começa a diminuir, a intensidade do sol, né? Somado às temperaturas mais baixas, aquela diferença bem significativa da noite para o dia, né? Noites geladas, frias e dias com alternância, onde faz com que a azaleia desperta, ela acaba sendo estimulada a florescer naturalmente. Então, no Brasil, o período natural de floração da azaleia é durante o outono e o inverno. O auge dela é o inverno, no sul e sudeste do Brasil principalmente, tá? Sabendo que a planta se comporta assim, o que os produtores de plantas ornamentais fazem? Eles enganam a azaleia. Então todas essas azaleias que vocês estão vendo aqui, ó, na mesa, elas não estão florescendo naturalmente, tá? Elas foram literalmente enganadas. Elas são colocadas em câmeras frias. Gente, a produção de plantas ornamentais, ela é muito legal, é muito interessante, porque temos técnicas incríveis que realmente vocês ficam até assustados com a complexidade e a tecnologia envolvida na produção de flores. As azaleias, elas são colocadas em câmeras frias, onde a temperatura fica oscilando entre 4, 6, 8 graus, tá? Temperaturas baixas. Durante 30, 40 dias, elas são retiradas das câmeras frias e depois elas passam por um período onde o fotoperíodo também pode ser controlado. Então tem técnicas onde ela é refrigerada, tem técnicas onde é controlado a temperatura e a luminosidade nas estufas através de elementos que conseguem filtrar a luz do sol dentro das estufas e aonde a planta acha que está entrando no outono, que está entrando no inverno, e ela começa a florescer. Por isso que vocês encontram azaleias com flores o ano todo, porque através de técnicas especiais, né, o produtor consegue estimular elas a florescer em qualquer estação do ano, tá bom? Mas na sua casa, no seu jardim, a azaleia ela vai florescer quando o fotoperíodo e as temperaturas mais baixas ativarem o sistema dela, as gemas florais, despertar, acordar e começar a florescer, tá bom? Então, uma dica que eu vou dar para vocês na hora de cultivar essas azaleias, principalmente essas azaleias híbridas comerciais, cuidar com o excesso de sol. Murilo, mas a azaleia não é de sol pleno? Sim, a azaleia tradicional, Rhododendron since, aqui ó, essas versões aqui mais simples da azaleia, elas são plantas de sol pleno. Elas são plantas que, aliás, elas têm uma resistência contra a poluição urbana. São plantas tão resistentes que em locais muito poluídos, com excesso de veículos, tá? Áreas bem urbanizadas mesmo, a azaleia nem sente. Ela cresce muito bem em grandes centros, em cidades poluídas, né? É uma planta que topa tudo, é uma planta muito resistente, só que a nova geração, essa geração aqui de azaleias híbridas, como essa aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar essa aqui, ó, dobrada, linda, ó, olha que azaleia linda, gente.
essa geração aqui, cuidado com um sol muito forte o dia todo, porque elas podem sentir, tá? Essa nova geração de azaleias, tome cuidado com um sol muito forte. Cultive elas pegando sol da manhã ou sol da tarde. Aquele sol forte do meio-dia, evite, porque elas não vão gostar, tá bom? Principalmente nas regiões mais quentes do Brasil. No sul do Brasil ela até topa, ela até tolera, mas cuidado, hein? A azaleia comum sim, mas essas aqui, cuidado com o excesso de sol. E depois que vocês adquirirem ou ganharem uma azaleia de presente, vai acontecer isso aqui, ó. Essa planta ela não vai permanecer bonita o resto da vida. Vou pegar aqui, ó. Isso aqui é a vida como ela é, tá? Um pé, um vaso de azaleia que vocês ganharam, adquiriram, tá? E ela com o tempo as flores murcharam. Então, vocês estão observando aí que as flores estão até grudadas na própria planta, né? Então, o que você vai fazer? Sempre que você ganhar uma azaleia de presente, primeiro passo é você tirar ela daquela embalagem de presente que ela vem. Aquela embalagem de presente, aquele plástico que envolve a muda, ele serve só para você tirar uma foto quando ganhou o presente. Tirou a foto? Tira ela daquele plástico, porque aquele plástico ele acumula água e aquela água acumulada ela começa a apodrecer dentro daquele plástico, virando uma colônia de bactérias que acabam danificando, prejudicando a sua azaleia, tá bom? Então, cuidado com aquela embalagem de plantio. Curtiu a azaleia, colocou ela num local bem iluminado da casa, a hora que murcharem as flores, primeiro passo, hein? Com as pontas dos dedos, ó, vocês vão pegar e vocês vão fazer uma limpeza na sua azaleia. Vocês vão remover todas essas flores secas, tá? Ó, é fácil, gente, ó. Tô puxando aqui elas, ó, com a ponta do dedo. Não deixem essas flores secas ficarem presas na planta, ó. Com delicadeza, com cuidado, ó. Tô retirando todas as pontinhas secas, tá? Até ela tá meio murchinha, meio triste, eu já vou falar sobre o capítulo de água daqui a pouco, tá? Fiz a limpeza da minha muda de azaleia, agora vem uma outra dica importantíssima, tá? Limpou, removeu as folhas secas, agora vem a dica do replantio. Nós vamos pegar a azaleia e você vai verificar como está o seu sistema radicular, ó. Nesse caso aqui, a azaleia, ela está bem enraizada, só que as raízes praticamente já estão tomando conta de todo o vaso, de todo o torrão, né? Aqui tem uma pegadinha, hein? Essa azaleia que está em um vaso maior, se vocês baterem nesse vaso, tá? E olha só, olha o que acontece, ó. Ela não está enraizada. Ela foi colocada no comércio em um vaso maior, só que ela não teve tempo de enraizar na totalidade. Então vocês precisam ficar atentos se a azaleia já tomou conta do vaso ou não, tá? Isso vocês conseguem observar dando uma batidinha no vaso, ó, olha só, tá? Aqui eu tenho uma azaleia, ó. Dá uma batidinha no vaso plástico, ó, e vocês conseguem observar, olha só. Quando ela sai com o torrão inteiro, tá? É sinal que ela já está totalmente enraizada, onde ela pode passar para um vaso novo, mas quando você bate e você sente que ela não está totalmente enraizada, não mexa. Não mexa, deixa ela nesse vasinho aqui, porque ela pode sentir, tá bom? Olha só, agora essa eu já mexi, agora eu vou passar ela para um vaso novo, né? Senão ela vai acabar morrendo. Então deixa eu colocar aqui essa de volta, ó. E agora nós vamos replantar a azaleia. E as dicas que eu vou dar agora para você replantar a sua azaleia, elas podem ser utilizadas também no jardim, diretamente no canteiro. Vamos lá, ó, eu peguei a minha azaleia, até vou pegar aqui um prato, deixa eu colocar aqui, ó, para fazer menos sujeira, né? Com a ponta do dedo, olha só, vocês estão vendo? Vamos ver se o câmera consegue pegar, ó. A azaleia, ela tá tão enraizada, tá? Reparem só, que ela não tem mais nem espaço para desenvolver novas raízes. Ela tomou praticamente todo o substrato. Então eu venho com a ponta do meu dedo, tá? Ó.
Se você não quiser utilizar o dedo, você pode pegar uma faquinha de cozinha, tá? E fazer isso aqui, ó. Eu não estou cortando, eu estou só tentando desfazer, liberar essas raízes, que só esse procedimento aqui de você cortar, romper um pouco essas raízes que envolvem o torrão. E essa técnica, ela não serve só para a azaleia, tá? Ela serve para toda aquela planta que está com as raízes emboladas, que as raízes que tomaram conta de um vaso, você pode utilizar. Isso aqui eu estou fazendo na parte de fora, tá? No máximo 1/3 do torrão, tá? O que é 1/3? Divide ele em 3 partes e faz isso aqui em uma delas, ó. Soltei um pouco as raízes da minha azaleia, tá? Só da parte de fora. Isso vai fazer com que ela produza novas raízes. Novas raízes vão estimular a planta a produzir novos galhos, e novos galhos depois no futuro vão produzir o quê? Flores, tá bom? Ó, fiz isso, tá? Agora eu vou preparar um vaso para plantar essa azaleia. Para ela ficar uma azaleia bem bonita, cheia, eu vou passar ela para um vaso maior, tá bom? Então peguei aqui um vaso, tá? Vou colocar a camada de drenagem. O que é a camada de drenagem? É aquela camada que você coloca no fundo do vaso, que pode ser formada por caco de telha, tijolo quebrado, tá? Pedrisco, brita ou argila expandida. A argila expandida é um material mais utilizado porque ele é leve, né? Então ela acaba deixando o vaso mais fácil de trabalhar. Aliás, tem certos modelos de vasos mais compridos, altos, né, e estreitos, que podem tombar com o vento. Então, nesses vasos mais altos, eu até aconselho vocês colocarem um material mais pesado, como a brita, por exemplo, porque dá uma estabilidade maior no vaso. Porque um vaso muito leve, de acordo com o volume da vegetação, ele tomba fácil com uma rajada de vento, por exemplo. Então fiquem atentos em relação à estabilidade do vaso. Esse aqui, ó, por exemplo, não tem como tombar porque ele tem uma largura proporcional à sua altura, tá? Então nós vamos colocar a nossa camada de drenagem, ó, argila expandida. Depois da camada de drenagem, eu venho com a manta de drenagem. Essa manta de drenagem, ela precisa ser com um material sintético. Não pode usar tecidos à base de algodão, tecidos que apodrecem rápido, como aquele paninho azul de cozinha, o Perfex, né? Não pode utilizar. É manta de drenagem ou TNT, ou até mesmo filtro de exaustor, tá bom? Ó, isso aqui é baratinho, gente. Hoje em dia tem, até na internet, no Mercado Livre, tem para vender. Manta de drenagem, manta de bidim, tá bom? Coloquei a minha manta de drenagem. Agora eu venho com o substrato de floricultura. Se você não tiver substrato de floricultura, você pode fazer uma misturinha de uma parte de terra de jardim com uma parte de matéria orgânica, um esterco de origem animal ou composto orgânico e uma parte de areia grossa de construção. Mistura tudo e depois planta a sua azaleia. Ó, aqui eu venho com o meu substrato de floricultura. E agora, antes de plantar a azaleia, eu tenho mais uma dica importante, hein? A azaleia, ela adora solo ácido, tá? Então, como ela curte, ela aprecia um solo ácido, vocês não vão colocar na hora do plantio, não vão colocar aquele corretivo de solo, como aqui, ó, como por exemplo o Forte Plantio que nós temos aqui, ó, que é maravilhoso para tornar o solo menos ácido, os nutrientes disponíveis para a planta absorver. Não vão colocar Forte Plantio, não vão colocar calcário de conchas, calcário dolomítico e muito menos casca de ovos ou farinha de ossos. Nenhum adubo, nenhum corretivo de solo que possa deixar esse solo menos ácido, tá? Porque a azaleia gosta de solo ácido. Olha só que diferente. Então, nesse caso aqui, não coloque nada. A única coisa que vocês vão colocar é um substrato de qualidade. E se vocês quiserem ter certeza que esse solo vai ficar em uma condição ideal para a azaleia crescer bonita, conhece o humus de minhoca? Humus de minhoca é um adubo maravilhoso e como ele tem na sua composição ácidos naturais, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, esse
produto acaba estimulando o desenvolvimento da azaleia, tá? Então eu coloquei aqui um pouco de humus de minhoca e agora nós vamos plantar a nossa azaleia. Mas agora, hoje eu tô cheio de dicas, hein, para dar para vocês, ó. Antes de plantar a azaleia, vocês estão vendo isso aqui? Ó. E aí, estão reconhecendo? Bombril. Bombril também é o nome comercial da famosa palha de aço, né? A palha de aço, ela pode ser utilizada no substrato de maneira que ela acidifica o meio. Então, como ela é muito fininha, a palha de aço, no momento que ela enferruja na terra, ó, as partículas de ferro que fazem parte da composição da palha de aço, como ela é fininha, vocês sabem, né? Se largar a palha de aço lá na pia, no tanque, lá na área de serviço, em questão de poucos dias ela já começa a enferrujar e se decompor, ó. Essa palha de aço, se vocês colocarem um pedaço, tá? Um pedaço, quanto que eu coloco? Mais ou menos uma meia xícara de chá em um vaso desse porte, por exemplo. Uma meia xícara de chá por muda, tá? Vocês vão pegar aqui uma, ó, palha de aço bem desfiadinha. Estão vendo, ó? Bem desfiada, ó. Desfie ela, porque ela bem aberta, ela vai se decompor, ela vai enferrujar rápido. E eu vou espalhar esses pedacinhos, ó, de palha de aço aqui no meu vaso, ó. Coloquei vários pedacinhos. Olha só que legal, tá? Então, todas as plantas que gostam de um substrato mais ácido, né? Vocês podem utilizar essa técnica. Além de colocar uma matéria orgânica como humus de minhoca, que possui ácidos benéficos para as plantas, ajudando na acidez também para a azaleia absorver mais nutrientes, a palha de aço, ela também tem a capacidade de acidificar o substrato, tornando o meio muito benéfico para as raízes se desenvolverem e absorverem os nutrientes ali disponíveis no substrato ou no solo, tá bom? Então, ó, eu espalhei palha de aço, agora eu venho com a minha muda da azaleia que eu fiz, ó, uma leve poda aqui de raízes, eu peguei, soltei a parte de fora do torrão dela, tá? E agora eu coloco essa minha muda aqui no vaso e preencho com mais substrato, tá? Vou pegar aqui. Vocês devem estar pensando, nossa, Murilo não usa luva, Murilo não usa... Gente, eu sou Murilo. Eu gosto de ter o contato com a terra, de sujar, de encher a unha, depois ficar esfolando ela com a escovinha para poder limpar. Esse sou eu. Agora, se você tem problema de pele, se você tem uma alergia, você que tem as unhas compridas, unhas bonitas, pintadas, você protege, cada um é cada um. Cuidado que tem pessoas que têm até alergia à matéria orgânica, tá bom? Então cuidado aí, cada um sabe de si, né? Eu gosto aqui de encher a mão de terra, ficar bem sujo, bem... e depois a gente se limpa. E aliás, quero aproveitar, gente, não esqueçam de seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube, dar o joinha, se vocês gostam das dicas dos vídeos que nós produzimos com muito carinho para vocês. Não esqueça aí, hein, de dar o joinha e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Vocês podem clicar aí em compartilhar, mandar pelo WhatsApp, mandar pelo Facebook, ajudem a divulgar, gente. Vamos espalhar essas dicas aqui especiais que vão turbinar e garantir o sucesso no cultivo de uma planta tão bonita e romântica, né, como a azaleia. Vamos voltar para o plantio, Murilo, tá falando demais. Olha lá, ó. Coloquei o meu substrato aqui. Depois de colocar o meu substrato, vou dar aquela famosa apertadinha para retirar os bolsões de ar e facilitar o enraizamento da planta, tá? Aquela área que a gente deixou exposta das raízes no momento que eu fiz aquela poda, né, aquela corte, aquele rompimento do torrão das raízes, agora ele precisa ficar em contato com esse substrato novo, né? E para isso a apertadinha é o segredo na hora do plantio, tá bom? Apertei bem, ó. Pode dar uma batidinha se você consegue, porque ela ajuda também a acomodar os bolsões de ar, ó. E pronto, minha azaleia está plantada. Deixa eu só limpar aqui a mesa um pouco, gente, tá? Deixa eu só limpar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui o vaso.
Ó, a vida como ela é. Ó, deixa eu limpar aqui rapidinho. E aí, vocês gostaram dessa dica aqui da palha de aço, do bombril? Como eu estava comentando, ela é uma dica bem interessante para plantas que gostam de acidez, como as samambaias. Samambaia, você sabia que adoram um substrato, um meio um pouco mais ácido? Então, nas samambaias, ela também faz um efeito bem interessante, colocar uns pedacinhos de palha de aço na hora do cultivo, tá bom? Podem colocar, não exagerem. Não é para exagerar, é para colocar pedacinhos que você vai desfazer com as pontas dos dedos, ó, pedacinhos, e aonde vocês vão enterrar essa palha de aço no entorno da planta, tá bom? Pode até já colocar em plantas que vocês já estão com elas já plantadas, cultivadas, tá? Porque no momento que isso aqui enferrujar, vai ajudar a tornar um meio ali mais benéfico para o crescimento delas. Plantei a minha azaleia, já está replantada. Gente, olha só em proporção. Imaginem essa área agora aqui, enchendo de raízes, essa azaleia. Você já consegue imaginar ela? Eu consigo imaginar ela já, ó, brotada, bonita, redondinha. Aliás, o trabalho de poda é um trabalho muito interessante na azaleia, porque depois que eu plantei ela, aliás, eu esqueci de fazer algo muito importante, né? Molhar, tá? Eu vou molhar bem essa minha azaleia, de maneira que eu garanta uma umidade moderada. Cuidado, que essas azaleias híbridas aqui, elas são acostumadas com uma umidade constante. Se faltar água para elas, elas podem morrer, aliás, tá? Morrem rapidamente, elas secam, tá bom? Então, se acontecer um dia um acidente e vocês esquecerem de molhar a azaleia e ela murchar, secar, vocês podem colocar o vaso de molho em um balde com água, aguardar mais ou menos uns 15, 20 minutos, deixar esse meio aqui saturar, ficar bem encharcado, tirem, que pode ajudar ela a se recuperar, tá bom? Mas cuidado, esse estresse para a planta de secar, murchar, levantar, secar, murchar, diminui, derruba a imunidade da planta, aonde a planta abre as portas de entrada para doenças, para pragas, tá? Então evitem deixar as plantas de vocês secarem, esturricarem de seco para depois molhar novamente, tá bom? Cuidado com isso, hein? Então vamos lá. Plantei a minha azaleia e agora ela vai crescer, vai brotar, tá? Quando ela começar a crescer, a brotar, vocês podem fazer uma poda. E essa poda, vocês podem pegar uma tesourinha normal. Nesse caso, como essa minha azaleia, ela tem galhos herbáceos. O que é um galho herbáceo? É um galho com a espessura menos de um lápis, por exemplo. É um galho molinho, um galho fácil de cortar, né? Um galho mais lenhoso ou semilenhoso, ele fica mais rígido, ele fica mais duro, dificultando a poda, onde você tem que utilizar uma tesoura de poda que tenha a capacidade de cortar. Então aqui eu vou pegar essa minha tesourinha e vou cortar, ó, por exemplo, todas as pontas dessa minha azaleia que floresceu, ó. Todas as pontas que floresceram, ó, eu tô cortando. Isso é muito benéfico para ela, que essa poda, que não deixa de ser uma poda de beliscão, né? Eu tô tirando toda a parte apical da planta, essa pontinha, estimulando a renovação da planta, ó. Então eu tô cortando todas as pontas. Olha que legal, gente. Isso é para a planta, nossa, é um estímulo para ela, para crescer, brotar, que vocês não fazem ideia, ó. A poda, gente, por falar nisso, eu preciso lembrar vocês. No Brasil, existe um mito que não deixa de ser verdade, que as podas devem ser feitas nos meses sem R. Quais são os meses sem R? Maio, junho, julho e agosto, né? Só que tem um problema. Enquanto boa parte das plantas entram em um repouso vegetativo durante essas estações mais frias do ano, no sul e sudeste do Brasil principalmente, outras plantas florescem nessa época, gente. Então a gente não pode levar essa regra dos meses sem R para todas as plantas, porque se você podar uma azaleia lá em maio ou em junho, você pode estar jogando fora
todos os botões da planta que estavam se preparando para florescer. Prefeituras, a nível de Brasil, têm um problema muito sério, né? A má gestão, né? A falta de informação, a falta de qualificação da mão de obra leva a muitas prefeituras, geralmente empresas terceirizadas, né? A podarem os arbustos pela cidade. Eu já vi azaleia se preparando para florescer, sendo podada na inocência, na falta do conhecimento e da informação. Então, não é toda planta que se poda nos meses sem R, hein? Cuidado, porque a azaleia, ela floresce durante esse período. E agora você deve estar pensando, e aí, Murilo, quando é que eu podo então a azaleia? Quando ela terminar de florescer. Então você vai esperar a floração da azaleia encerrar. Essa floração geralmente ela se encerra lá para agosto, algumas regiões até ela pode se estender até setembro. Aguarda ela acabar de florescer. Isso serve também para as híbridas de floricultura. Aí você vai fazer essa poda que eu acabei de ensinar vocês. Vocês vão cortar todas as pontinhas que floresceram, ó. Tirei todas as pontas. Eu vou colocar aqui um montinho, ó. Olha que legal. Todas as pontinhas que floresceram, eu tirei e removi todas. Por que eu estou fazendo isso? Novamente, vamos lembrar, para estimular a renovação da planta, porque as flores, elas surgem nas brotações novas, tá bom? Gostaram da dica? Legal, né? Façam isso que vocês vão ter sucesso no cultivo da azaleia. E para finalizar, nós falamos de plantio, falamos de poda, falamos de luminosidade, falamos de umidade. Dei até umas dicas aí para dar uma turbinada nela até com palha de aço e humus de minhoca. E agora, para estimular uma grande floração, uma floração em grande quantidade, como essas azaleias que vocês estão vendo aqui na mesa, os produtores, eles fazem uma nutrição com frequência. A adubação é um dos maiores segredos para você estimular a floração dessas plantas. E essa adubação é muito simples. Você pode adquirir no comércio adubos específicos para flores, como por exemplo essa linha aqui da Forte, ou outras linhas, né? Ó, aqui eu tenho também outra marca aqui, ó, da Vital, tá? Você pode adquirir qualquer adubo com uma formulação específica para flores, porque se vocês aplicarem um adubo para folhagens na azaleia, ela vai dar mais folha que flor, né? E não é isso que vocês querem. Então vocês peguem um adubo como esse, tá? Aqui eu vou pegar, deixa eu abrir ele aqui, ó. Ó, é um pozinho, ele não é totalmente solúvel, só que vocês podem fazer uma misturinha dele na água, ó. Pegar uma colher aqui de sobremesa, eu tenho 1 litro de água aqui nesse regador, tá? Vou colocar aqui uma colher de sobremesa rasa. Olha aí, hein? Eu sei que tem muita gente aí que é exagerada e acaba colocando o dobro, ó. Isso aqui é uma quantidade. Isso aqui é outra, gente, é o dobro. É o dobro, então cuidado aí, hein? Cuidado com a turminha exagerada, porque você pode queimar quimicamente a sua planta. É que nem colocar sal demais, hein, na comida. Aí é tarde demais, vai queimar, hein? Cuidado. Coloquei aqui o meu produto na água, misturo ele, ele não é totalmente solúvel, então ele vai ficar acumulado um pouquinho no fundo do regador. Mesmo assim, mistura. Vai misturando, tá? E agora você vai tirar o bico dele, nesse caso eu já estou sem o chuveirinho aqui da ponta, porque entope o chuveirinho, tá? E agora eu vou aplicar no solo. Esse adubo, ele não deve ser colocado nas folhas. E nas flores, então, nem se fala, tá? Estou colocando no solo, nas raízes. Vocês vão aplicar essa solução nutritiva uma vez por mês. Uma vez por mês já é suficiente para vocês garantirem que a azaleia vai ficar bem alimentada, bem nutrida, se preparando para florescer na sua época correta, né? Aonde
A temperatura diminui, a luminosidade diminui e é onde a planta acaba se despertando para a floração. Em outras regiões do Brasil, onde nós não temos as estações tão definidas, né? Isso pode acontecer também nos períodos onde chove muito, diminui o período chuvoso, entramos num período onde chove menos, uma estiagem, né? E essa mudança brusca também na temperatura, na umidade relativa do ar, também pode despertar a floração nas azaleias de vocês, principalmente esse grupo aqui de floricultura, tá? Só cuidado você aí que mora em regiões muito quentes do Brasil, porque se você colocar elas no sol muito forte, essa geração aqui moderna das azaleias pode queimar, hein? Se somar sol forte e baixa umidade no substrato, é fatal. Sua azaleia vai secar e não vai mais ressuscitar, tá bom? E agora, só para encerrar, você deve estar aí perguntando, nossa Murilo, uma planta tão bonita, será que ela é chata de fazer muda? Não, ela não é chata de fazer muda. A técnica de reprodução da azaleia é muito simples. Vocês podem propagar a azaleia através de estacas, tá? Eu vou pegar essa minha azaleia aqui, ó, rubra, ó, com as folhas roxas, e nós vamos cortar, ó. Eu vou mostrar dois tipos de estacas para vocês. Uma estaca herbácea, da ponta do galho, ó, uma estaca herbácea, tá? Da pontinha do galho. E agora eu vou pegar uma estaca mais semilenhosa, uma estaca mais grossinha. Deixa eu cortar aqui uma que eu não prejudique, tadinha, né? Tá tão bonita essa azaleia aqui, eu não quero... Aqui, ó, essa parte aqui de trás. Deixa eu tirar ela, ó. Aqui eu tenho dois tipos de estaca, tá? Então eu tenho essa, uma estaca mais fininha, uma estaca mais herbácea e uma estaca mais grossinha, ó, mais ou menos da espessura de um lápis, de uma caneta, tá? Então esses dois tipos de estacas, eles podem ser utilizados para propagar a azaleia. E como você vai fazer, ó? Primeiro passo, nesse caso aqui, dessa estaca herbácea, o primeiro passo na hora de você propagar a sua azaleia através dessas estacas herbáceas, você vai pegar as pontas dos dedos e você vai retirar as folhas da parte que vai ficar enterrada, a parte que você vai estaquear a estaca para enraizar, né? Como é que você vai saber quanto tirar de folhas? Você vai dividir a sua estaquinha em 3 partes e vai tirar um terço, ó, 1/3, tá? Tá vendo? Tirei aqui. Agora eu vou pegar a minha tesoura e eu vou cortar essa pontinha bem molinha aqui, porque essa pontinha molinha aqui, ela só vai atrapalhar na hora da planta enraizar, tá bom? Vai fazer com que a estaca elimine água, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Olha que bonitinho que ficou essa estaca. Olha aqui, ó, tá? Ela vai ser utilizada para a propagação da azaleia. Gente, é muito simples. Como também estacas mais grossinhas. Então essa estaca aqui mais grossinha, ó, eu vou pegar, vou remover essas pontas. Murilo, posso usar isso aqui que você podou para fazer outra muda? Pode, ó, pode fazer, não tem problema. Aliás, pessoal, se vocês repararem, olha que legal, vamos aproveitar que nós estamos falando sobre isso, ó. Se vocês repararem, olha o que o produtor faz. O produtor, ele faz uma estaquia de vários galhos no mesmo vaso. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 estacas. Olha só, não sei se o nosso câmera consegue pegar, ó. 5 estacas em um único vaso. Pode fazer isso em casa? Pode, não tem problema, tá? Olha só, tá? Então agora nós vamos plantar essas estaquinhas. No caso aqui, nós temos as de ponta de galho e nós temos essa aqui mais grossinha, ó. Essa ponta aqui eu corto, tá? Cortei, ó. E agora vocês podem plantar 1/3. Como é que vocês vão plantar? Eu posso pegar um vasinho, como esse aqui. Deixa eu pegar aqui o vaso, ó. Pegar um vaso plástico. Vou pegar substrato de floricultura, tá? Substrato. Posso pegar as minhas estacas e simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou fincar elas no meu substrato. 3, ó. Enterrei 1/3. Com a ponta do dedo eu vou firmar. O segredo, essa estaca, ela tem que ficar firme. Se ela ficar solta, ela não enraiza, hein? Ela tem que ficar firme, ó. Fiz isso. Dou uma batidinha, tá? Molho em seguida, tá? Mantenho
esse vasinho úmido em um local longe do sol pleno, num local só bem claro, bem iluminado. E essas estaquinhas, se você conseguir manter umidade constante, sem encharcar, umidade, tá? Elas vão enraizar facilmente. Então essa técnica aqui, ó, a maioria dos produtores fazem, mas se você quer uma muda maior, uma muda de uma azaleia, por exemplo, vai que você se depara com uma azaleia de flores amarelas, como essas que eu mostrei nas fotos para vocês. E você quer ter certeza que essa azaleia vai pegar. Sabe o que vocês vão fazer? Sempre que vocês quiserem propagar uma planta por estaquia e querem ter certeza que ela vai pegar, vocês podem fazer a famosa estufinha de garrafa PET. Vocês vão pegar uma garrafa PET que tenha furos na parte de baixo, vão colocar substrato de floricultura nessa garrafa, tá? Pode colocar até a metade, tá? Não tem problema, ó. Coloquei o meu substrato de floricultura. Vou pegar a minha estaca da azaleia, que nesse caso é uma estaca mais semilenhosa, mais grossinha. Vou fincar essa minha estaca 1/3, tá? Ó, aperto bem com as pontas do dedo. Ó. Molho. Como ela tem furos na parte de baixo, ela vai escoar o excesso de água. E agora eu venho com a parte de cima da garrafa, que ela está fechada, e vou criar tipo uma cúpula, um fechamento, de maneira que ela vai criar um microclima. Ela vai manter o ambiente úmido, um ambiente com uma condição para acelerar o processo de enraizamento, tá? Então isso aqui é uma técnica mais frescurinha se você quer garantir a pega da sua azaleia. Mas aqui, independente do sistema que você vai propagar, a umidade não pode deixar de estar presente, porque sem a umidade a estaca não vai pegar e ela não vai para frente, tá bom? Gente, finalmente conseguimos concluir aí o vídeo, né? Nossa, passei hoje um monte de dicas sobre as azaleias, tá? A principal mensagem, a principal dica que eu gostaria que vocês levassem com vocês, após adquirir essa azaleia, limpem, retirem o excesso de folhas, passem ela para um vasinho um pouco maior, façam uma poda para estimular a renovação da planta, garantam uma adubação com frequência, uma luminosidade correta, uma umidade correta, e ela vai presentear vocês com essas lindas flores, tá? Todo esse carinho que vocês vão oferecer para ela, ela vai devolver para vocês na forma de lindas e coloridas flores, tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, seguir o canal da Espanhol Plantas aqui no YouTube, dar o joinha como uma forma de incentivo para produzirmos cada vez mais vídeos para vocês. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais e não esqueçam de aparecer lá no Instagram da Espanhol Plantas, toda quarta-feira às 19h30, nas lives ao vivo, aonde eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!